Bom, muito boa tarde a todos. Aqui para o último módulo de hoje. Queria dar welcome às pessoas que estão aqui. Vamos falar do tema Diversity and Inclusion. É um tema que, algo querido, que na sequência até do Empowering Women, que foi atrás, e agora é um tema muito atual. Eu, não sendo velho, ainda sou do tempo que não era tema. Ainda me lembro, no primeiro relatório de contas da seguradora, nós, a dada altura, achámos que teria interesse fazer o breakdown por gender, por sexo e por idades, portanto ainda não era tema. Depois passou a ser um tema reputacional. Passou um tema que nós víamos que parecia mal. Eu trabalhei num banco que era quase acusado de parecer mal por não haver essa diversidade, que era um desafio que tínhamos, mas ainda era muito reputacional. E agora, recentemente, tem até um enquadramento jurídico ou legal. Ou seja, não só passa a haver já um sistema de cotas que tem legislação própria, em que impõe às empresas a diversidade e a inclusão, como inclusive é um quadro penal. Já há países que, quando há desalinhamento salarial entre homens e mulheres, entre diferentes tipos de recursos, já há um padrão criminal. Para este tema, nós não queremos fazer disto uma sessão de compliance, nem de conformidade, nem de certificação, não é esse o propósito, antes pelo contrário. E os convidados que temos foram pessoas que não viram isto como um problema, mas sim como uma oportunidade. Foram pessoas que eu vou já passar a apresentar, em que veem que a diversidade é a forma como as empresas têm de incluir no seu DNA a forma como servem as comunidades e como conseguem representar as diferentes necessidades dessa comunidade. Ou, no caso da inclusão, da forma como podemos ter uma sociedade que é mais tolerante para quem tem incapacidades, mas, e pegando um bocadinho as palavras com o Rui, que me inspira sempre neste tema, é criarmos uma comunidade nas próprias organizações que ela própria cresce por si, é mais tolerante e consegue compensar os seus colaboradores, tendo esta inclusão sempre presente. Temos connosco a Susana, que tem a responsabilidade e todo o tema na Jerónimo Martins de levar os temas da ética e da diversidade na Jerónimo Martins. Fez um trabalho que ela vai partilhar connosco. Temos o João Soares da Bain, que também vem aqui partilhar o que é que tem sido e a partilha também de estudos que têm sido feitos neste tema da diversidade, como é que as empresas estão a ficar mais maduras. E o Rui Diniz, presidente da CUF Saúde, que também aqui está, e hoje num projeto que é muito querido, foi um projeto que ele lançou, que é o ICF, que ele vai falar e vai-nos contar um bocadinho o que é que tem estado a fazer cada um deles na história, se calhar na primeira pessoa, e essa é que é a partida. E depois partimos para um debate, falamos um bocadinho, e no final queríamos perguntas da audiência para podermos discutir e falar um bocadinho. É o único painel, portanto não temos hora para acabar. Convido-vos depois a participarem connosco neste tema tão atual e tão importante nas organizações de hoje. João, posso convidar-te então a apresentar e ficares aqui no primeiro painel. Muito obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. O Miguel disse, o meu nome é João Soares, eu sou sócio da Bain & Company, baseada em Londres. Tenho vários chapéus. Um dos meus chapéus, sou membro do Conselho de Administração da Bain a nível mundial. Faço parte da nossa prática de serviços financeiros na Europa e lidero a nível mundial a nossa rede LGBT, ou seja, do nosso grupo de colaboradores, que são gay, lesbian, transgender, intersexo ou any of the variants thereof. E por isso, tenho uma afinidade particular com todos estes temas de diversidade e inclusão e que nós vemos na firma como sendo um tema crítico para o nosso sucesso. Para vos dar um exemplo, nós rodamos, como fazemos sempre, a cada 3 anos, a liderança do escritório agora em Londres. Somos cerca de 900 pessoas e a primeira reunião de sócios, o tema é Diversity and Inclusion. Ou seja, é um tema que para nós é um tema-chave para o nosso sucesso competitivo. E porquê? Por números. Para quem esteve no painel anterior, houve uma discussão relevante sobre data, o papel dos dados em conseguir quantificar qual é a realidade de cada uma das empresas, cada uma das instituições, cada uma das organizações em que nós trabalhamos, seja qual for o grupo a que pertencemos, porque a diversidade implica reconhecer todos os grupos que não são maioria e como é que eles se sentem incluídos. Porque só constarem do papel que temos X número ou X cota é um passo, mas não faz com que essas pessoas se sintam como parte do grupo, incluídos no grupo, e simplesmente não é suficiente. E por isso no ecrã o que vocês têm é uma série de números que demonstram analiticamente, por múltiplas fontes, que têm impacto no desempenho das empresas, que têm impacto no retorno económico para os seus acionistas. E que também este motivador ajuda a tomar melhores decisões e ajuda a que quem hoje em dia está a gerir empresas queira
seja em que parte do mundo estão, queira ter um board, uma gestão, uma equipa, um conjunto de stakeholders que seja mais diverso e que seja inclusive. E se nós olharmos para o exemplo que eu trago aqui, que é do Reino Unido, quando nós vemos quem é que tem maior porcentagem, por exemplo, de mulheres nos cargos de administração, setor a setor, são as empresas que fazem alguma coisa por isso. Ou seja, não basta ter a mensagem que vamos ser mais diverse, não basta dizer a mensagem que queremos fazer. É preciso ter ações concretas. Não é só o what are we gonna do, é how are we gonna get there. E onde nós vemos a grande diferença nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, em ter este sucesso, na forma como endereçam cada um dos seus grupos of diversity, cada uma das suas minorias, é nas ações que tomam. E por isso, e mais uma vez pegando no ponto que foi salientado na reunião anterior, creio que foi a Rita Nabeiro que levantou, primeiro começar com os factos. Para cada um das organizações em que nós trabalhamos, quais são os factos observáveis, reais, quer de diversidade, quer de inclusão, quer dos números de negócio que lhes estão associados. O segundo ponto, a que nós chamamos o Lead and Cascade, é que a liderança tem que ser visível para toda a gente na organização, não ter dúvidas que esta é a prioridade da gestão. Quando vos dava o exemplo de que na Bain, em Londres, a primeira reunião que vai existir de sócios sobre prioridade, a primeira é Diversity and Inclusion. E isso trespassa toda a organização. Ou seja, qualquer pessoa, nós somos cerca de 9 mil no mundo, a quem se pergunta quais são as prioridades da firma, saberá dizer que Diversity and Inclusion é uma das prioridades da firma. O terceiro elemento é garantir que nós corrigimos a mão. Há uma série de ações que nós vemos, quer no nosso dia-a-dia, quer nos nossos clientes, em que se cometem erros. O bias. Há um erro de atuação, algo que inibe a pessoa de se expressar, de estar à vontade, de ser o seu true self. Ou um comentário de balneário, para usar uma expressão que foi usada há pouco tempo na imprensa. Não é aceitável. Ou o comentário... Nós agora temos as cotas em de administração de número de mulheres. Não é aceitável que numa reunião do Conselho de Administração, na primeira reunião que há com mulheres, um dos membros da Comissão Executiva ache graça a dizer não prestem atenção, que estão cá para as cotas. E é preciso que todos os outros, e não são as mulheres que têm que o fazer, digam não é aceitável, não tem graça, não há nada que rir nesta história. E esse é o mitigar deste enviesamento. O passo seguinte é garantir que estão lá os mecanismos para tratar os homens e as mulheres de tal forma que haja mecanismos de apoio à carreira, de flexibilidade e o que nós chamamos de sponsorship. Todas as mulheres em posições de liderança na Bain têm um sponsor. Pode ser uma mulher ou um homem. Alguém que garante que o seu desenvolvimento está a ser acompanhado e que ninguém cai entre os cracks. E ninguém cai entre os cracks. E por fim, a comunicação. E esta comunicação tem que ser feita de uma forma deliberada e tem que ser feita de uma forma em que cada pessoa, cada grupo se sinta incluído, se sinta que foi ouvido, que se sinta representado. E isto não é fácil. É muito fácil de falar. Porquê? Quando nós vemos, porque muitas vezes os inquéritos são as comissões executivas, são aos líderes, são aos diretores, primeira linha, segunda linha. A resposta que é dada por esses líderes, sim, prioridade, temos a Diversity and Inclusion como prioridade. Quando perguntamos aos colaboradores, é metade daquilo que eles percebem. Por isso, há aqui um risco de percepção que nos cabe a todos corrigir a mão. E o Miguel falou aí bem que este tema passou a ser um tema que é referido e hoje em dia é legislado. Há imensa publicação sobre isto, há imenso research. É verdade, duplicámos o número de artigos, mas infelizmente o número de tweets ofensivos, os derogatory, de piada, de algo que tenta minimizar, aumentou 3 vezes.
E por isso cabe-nos a cada um de nós, nas interações que temos, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, cortar estes exemplos. Numa conferência em que eu estava recentemente no Brasil, um dos nossos analistas mais júniores tinha entrado há poucos meses e disse: está bem, mas se um cliente aqui no mercado brasileiro, que é mais machista, fizer uma piada, o que é que eu faço? E a primeira coisa é não rir, porque não tem graça. E só esse choque de resposta faz com que a pessoa já pense duas vezes para a vez seguinte. Por isso, cabe-nos a todos nós vamos encontrar estes exemplos passo a passo e cabe-nos a nós corrigir a mão, porque é com ações concertadas e intencionais que nós comunicamos que vamos fazer essa mudança. Por isso, factos, e os dados estão lá. Esta é uma conferência hoje de 2 dias sobre data, sobre analytics. Os dados estão lá, todas as organizações têm. O Lead and Cascade, garantir que as lideranças de cada uma das organizações, empresas ou não empresas, reconhecem, se comportam e mostram o exemplo, e depois monitorizar os resultados desses comportamentos. Mitigar os enviesamentos, os tais bias, eles vão existir, os preconceitos. Não é possível fazer formação para uma pessoa deixar de ser preconceituosa, mas é possível corrigir-lhes a mão e mostrar quando estão a ser e pôr-lhes um espelho. Não tem que ser um ataque, mas as pessoas tendem a corrigir quando são expostos. Priorizar os mecanismos. Os mecanismos podem fazer parte de qualquer organização. Os países nórdicos têm licenças de parentalidade iguais para os 2 géneros. E os pais são obrigados a tomar, não podem ceder. E assim aprendem o que é estar em casa e ajudar e fazer. A mulher já foi trabalhar e o pai está em casa e faz esses períodos todos. E ver quais são as iniciativas que interessam mais a cada grupo. Nós, nos nossos vários grupos, temos vários. Temos o Big Lad, que é o grupo LGBT, temos os Blacks at Bain, Latinos, temos, com certeza, o grupo de Women at Bain, temos vários por outros países. Há minorias que são diferentes de país a país. Há minorias na Índia, há minorias na China. Cada um deles tem as suas necessidades. É compreender as suas necessidades e criar os mecanismos que são relevantes para cada um desses grupos. E comunicar, 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 comunicar. Está nas missões, tem que ser dito. Não é algo que seja desconfortável, não vamos falar sobre isso. Já está no papel, não vale a pena voltarmos a falar sobre isso. Não, é preciso comunicar e reforçar. E é este o exemplo que nós seguimos dentro de casa, ajudamos os nossos clientes a seguir e que tem vindo a ser reconhecido em termos dos vários surveys, sejam eles dos Glassdoors, etc., como estando a funcionar. E por isso, estes mecanismos resultam. Muito obrigado. Então, vou dizer com uma enorme satisfação que estou aqui hoje. Agradeço à Microsoft o convite e incluir um tema como este na agenda e peço e agradeço também ao Miguel a lembrança. Eu tenho aqui uma série de slides, mas vou se calhar evitar slides. Provavelmente já viram muitos slides ao longo do dia e, portanto, vou aqui conversar mais do que passar muitos slides. A história que vos vou contar passa parte de uma experiência pessoal e depois tem alguma implicação profissional nesta iniciativa que aqui está descrita do Inclusive Community Forum. Eu sou casado, tenho 5 filhos e o meu filho mais novo chama-se Bernardo, tem 10 anos e está em nossa casa há 7. Foi adotado pela nossa família há 7 anos. E o Bernardo tem características muito especiais. O Bernardo não vê, não anda e não fala. Tem 99% de incapacidade. Foi adotado pela nossa família já com esta incapacidade e está connosco há 7 anos nestas condições. Tem vindo a progredir dentro deste quadro de 99% de incapacidade. Tem vindo a progredir de forma bastante positiva, mas sempre dentro deste contexto. A história destes 7 anos com o Bernardo, em nossa casa, com os nossos 4 filhos mais velhos, tem sido uma história excepcional. Tem sido uma história muito, muito boa e o balanço que fazemos desta experiência até agora, desta vida em conjunto, tem sido um balanço muito positivo,
com um valor acrescentado pelo Bernardo àquilo que é a nossa família, que é absolutamente indiscutível, e, portanto, apesar destes 99% de incapacidade, o 1% tem criado uma enorme alegria e um enorme valor ao longo deste tempo, quer na nossa família, quer nos amigos com quem nos cruzamos, quer na escola onde ele anda, tem sido, sem dúvida, muito, muito bom. Queremos acreditar que também para ele, embora ele não nos diga isso de forma muito explícita, mas queremos acreditar que também para ele tem sido muito positivo. Ao longo destes 7 anos e desta experiência muito positiva, é evidente que também tem havido muitos desafios e muitas questões que se nos colocam e muitas dificuldades que é preciso ultrapassar. E ao longo deste tempo temos sido capazes de o fazer. Às vezes com mais dificuldade, outras vezes mais facilmente, mas temos quase sempre ultrapassado os desafios que nos têm sido colocados. Também conhecemos muita gente, temos recursos, etc. E isso facilita. Mas ao longo deste tempo temos tido a consciência clara que muita gente tem uma dificuldade muito maior do que nós. E em muitas circunstâncias parece que as dificuldades com as quais nos vamos deparando, parece que é a primeira vez que estão a ser colocadas. Em muitas ocasiões, perante um determinado desafio, tivemos aquela sensação que muitos de nós temos noutras circunstâncias, que é, mas é a primeira vez que isto está a acontecer? Mas isto não está já resolvido? Não há um sítio que nós possamos fazer uma pesquisa e perceber como é que se resolveu antes de nós? Seguramente que houve milhares de famílias que tiveram o mesmo problema que nós. E a verdade é que não é bem assim. Em muitos casos, parece que foi a primeira vez que tivemos que resolver um problema. Foi a primeira vez que tivemos que perceber como é que se ultrapassava uma determinada questão. E se é certo que a maior parte dos problemas foram identificados, muitas vezes são identificados e resolvidos numa escala muito pequena. Alguém que resolveu o problema da família dele. Alguém que encontrou um grupo de amigos e resolveu o problema naquela escola. E isso faz todo o sentido. A minha prioridade principal também é resolver o problema da minha família e do meu filho Bernardo. Mas colocou-nos uma questão, se nós podíamos ou não contribuir para a comunidade, procurando perceber que problemas é que existem, perceber como é que podemos desenhar soluções para esses problemas e depois, em vez de usarmos essas soluções apenas para nós, pormos essas soluções mais ao serviço da comunidade para que outros, como nós, pudessem beneficiar do que, entretanto, tivéssemos descoberto. E, nesse contexto, desafiámos a Nova, a Faculdade de Economia da Nova, em Carcavelos, para perceber se eles tinham interesse em desenvolver um fórum que procurasse identificar os problemas que estão a dificultar uma maior inclusão de pessoas com deficiência na comunidade, desenhar soluções para esses problemas e procurar implementá-los em escala de uma forma estruturada. A Nova disse que sim a este desafio e, portanto, nós há 2 anos lançámos, em articulação com a Nova, o Inclusive Community Forum, na Nova é tudo em inglês, o Inclusive Community Forum, que o que pretende é identificar barreiras para que pessoas com deficiência sejam mais e melhor incluídas na nossa comunidade, desenhar para essas barreiras soluções, pilotar essas soluções e depois procurar implementá-las. E estamos a trabalhar nisto há 2 anos, temos 3 pessoas a trabalhar a tempo inteiro neste tema, criámos um conselho de direção que nos assessora, temos um conselho de famílias e um conselho de instituições onde toda a gente que tem interesse neste tema se junta para discutir os diferentes assuntos e temos procurado desenvolver soluções e implementá-las. O primeiro tema que identificámos há 1 ano e meio foi o tema da empregabilidade de pessoas com deficiência. A empregabilidade de pessoas com deficiência é um dos maiores problemas à inclusão. Há 4 vezes mais desempregados com deficiência, em percentagem, do que pessoas na população normal, na população sem qualquer problema. De facto, mesmo em tempos de grande dinamismo económico como é este, o número de pessoas desempregadas porque têm uma deficiência é enorme. Portanto, o que procurámos foi, vamos lá tentar perceber quais são as dificuldades, vamos encontrar soluções e vamos pilotá-las. Fizemos, fundamentalmente, 3 coisas principais. A primeira, procurámos que grandes empresas se interessassem por este assunto e se comprometessem publicamente a reforçar o recrutamento de pessoas com deficiência. Há empresas que estão muito avançadas, a Jerónimo Martins já vamos seguramente ouvir falar sobre isso, há outras que estão menos, estamos a procurar dinamizar para que cada vez mais empresas se comprometam a recrutar mais pessoas com deficiência. Em segundo lugar, procuramos
criar um mercado de trabalho para este tipo de pessoas. Porque muitas vezes é muito difícil. Quando alguém manda um currículo para uma empresa de recrutamento e diz tenho este tipo de incapacidade, muitas vezes esse currículo é desconsiderado. Portanto, desenhámos um processo de recrutamento inclusivo, onde envolvemos a Argo, a Randstad, a Michael Page, para que eles possam ter consultores especializados com este tipo de pessoas, para que dessa forma haja uma maior probabilidade destas pessoas encontrarem emprego. Porque muitas vezes as empresas querem, as pessoas querem, mas o mercado que faz com que estas duas partes se encontrem não funciona verdadeiramente. E a terceira coisa que fizemos foi procurar que as próprias pessoas ganhassem mais confiança para procurar emprego. Porque às vezes as pessoas têm medo de ir para o mercado de trabalho, têm medo de ser agredidas, têm medo de falhar, têm medo de ser gozadas e muitas vezes as próprias famílias retraem-se, protegem-se. E, portanto, procuramos dar-lhes mais confiança de que isto funciona. E, nesse contexto, uma das coisas que fizemos, vou passar aqui rapidamente para um pequeno filme, foi filmar alguns casos de pessoas que já hoje trabalham e que são histórias bem-sucedidas para que outros tivessem essa confiança. São 2 minutos. Olá, sou a Luísa, tenho 26 anos e trabalho no Banco Santander. Sou empregado de balcão da Starbucks. É bom trabalhar porque sou independente, recebo ordenado, sou feliz a estar aqui com os colegas e com os clientes. Olá, sou o Parto Arcadas, tenho 20 anos e sou responsável pela manutenção aqui na nova SB. Cheguei aqui e não sabia nada, mas entrei, saúde, economia, gestão, sei tudo. Tive de estudar, aprender, eu fiz um estudo gigante. Eu faço o que faço porque as pessoas aqui dão-me responsabilidade e ajudam-me a crescer profissionalmente. Eu sinto muito feliz por estar cá, por viver essa experiência. E assim eu vou construindo o meu futuro. A mensagem final que vos queria deixar, já com o tempo a terminar, é esta. A minha experiência, a experiência da nossa família e com o nosso filho Bernardo, é que 1% de capacidade acrescenta imenso valor. Toda a gente tem valor a acrescentar. Se a mim me pedirem agora para fazer um novo programa da Microsoft, eu sou profundamente deficiente a fazer. Ou se num dos meus hospitais me pedissem para fazer uma cirurgia cardíaca, eu sou profundamente deficiente a fazê-la. Se me pedirem para gerir uma empresa, eu acho que posso acrescentar alguma coisa. Nós estamos habituados a segmentar aquilo que esperamos que cada pessoa consiga fazer. Com as pessoas com deficiência, muitas vezes temos um preconceito de partida. Tem algum grau de deficiência, logo não consegue fazer nada. Isso não é verdade. Toda a gente consegue acrescentar se lhe for dada a tarefa certa. E aquilo que eu desafio as empresas hoje a fazer é encontrarem as tarefas certas para que estas pessoas possam acrescentar. Porque aquilo que eu sei é que isto acrescenta muito valor a cada uma destas pessoas individualmente, mas também sei que acrescenta muito à nossa comunidade. A minha família é hoje uma melhor família porque tem o Bernardo e as empresas onde estas pessoas trabalham são melhores empresas porque eles trabalham lá. O desafio que vos deixo é deixem o preconceito e forcem nos vossos lugares
nos vossos sítios onde vocês trabalham, a cada vez mais gente possa trabalhar, porque isso é um primeiro passo muito importante para uma melhor inclusão na comunidade e isso faz de nós uma melhor comunidade. Obrigado. Ali, não é? Desculpem. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Susana Campos e tenho o privilégio de representar a Jerónimo Martins, que é uma empresa relativamente à qual sou colaboradora há 12 anos. É uma empresa que me faz bater o coração desde o primeiro dia em que lá entrei e que se cruza com a minha forma de estar na vida. E, portanto, esse propósito de vida, eu consigo encontrar o meu propósito de vida no meu trabalho, na minha empresa, na minha organização e sou totalmente feliz por estar identificada com a cultura e valores desta empresa. E nós somos uma empresa de líderes inspiradores e inspirados e que na área da diversidade e inclusão tem uma interpretação muito própria, que está longe daquilo que é a agenda formal ou a agenda institucional, mas efetivamente a diversidade e inclusão cruza-se no Jerónimo Martins com uma agenda que é colocar as pessoas no centro da nossa estratégia. E isso significa colocar as pessoas naquilo que é a nossa preocupação fundamental. Perceber quais são as circunstâncias das comunidades onde estamos presentes. Conhecer bem as nossas pessoas. Conhecer bem o talento de todos aqueles que contribuem para o nosso sucesso e para a nossa operação do dia-a-dia. E, portanto, hoje trago-vos aqui a nossa interpretação do que é diversidade e inclusão. O quão diversos somos, o quão inclusivos somos através dos nossos projetos de inclusão e tomamos conta como é que fazemos a proteção das nossas pessoas. Começando aqui pela diversidade. Peço desculpa, que eu sou info-excluída completamente. Nós somos 115 mil colaboradores. Cerca de 115 mil colaboradores, divididos em 3 países. A Polónia pesa uma parte fundamental da nossa operação. 64% dos nossos colaboradores são polacos. E as nossas pessoas representam 71 nacionalidades. Portanto, temos 71 nacionalidades a trabalhar no grupo, umas mais representadas do que outras, e somos um exército de mulheres. 76% de mulheres, 24% de homens. Temos todas as gerações representadas e, portanto, isso significa muito a diversidade daquilo que somos hoje, quer não apenas naquilo que são as idades, mas aquilo que são os diferentes estilos de vida dos colaboradores que trabalham connosco. Nós temos um exército de mulheres, como vos disse. Nós temos muitas crianças, metade das nossas famílias são famílias monoparentais, muitas delas são famílias monoparentais femininas e, portanto, temos mais de 11 mil crianças só em Portugal e parte destas crianças têm entre os 6 e os 10 anos de idade. Portanto, nós pensamos colaboradores, pensamos em famílias e pensamos em famílias com as necessidades concretas de cada comunidade onde estamos presentes. E, portanto, fazemos uma leitura muito circunstanciada em cada país daquilo que são as preocupações sociais fundamentais e de como é que nós, enquanto organização, podemos apoiar na construção de uma comunidade melhor, na melhoria da qualidade de vida e das condições de vida das nossas pessoas e das nossas famílias. E essa diversidade, acreditamos verdadeiramente que esta diversidade, sejam mais velhos, mais novos, com mais experiência, com menos experiência, mulheres ou homens, são acima de tudo pessoas, talento à nossa disposição e é isso que nos acrescenta valor. É isso que efetivamente faz de nós uma empresa melhor, porque abrimos a porta às competências, abrimos a porta a quem quer vir trabalhar connosco, a quem tem competências no mercado de trabalho e que independentemente de qualquer discriminação.
portanto, acima de tudo, privilegiamos a igualdade e privilegiamos o mérito. E é isso que nós procuramos, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de critério discriminatório. E é justamente nesta procura de talento, é justamente quando atraímos e queremos reter as melhores pessoas para nós que vamos ao mercado de trabalho, não é? Como todos os empregadores, nós vamos ao mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho, funcionando em condições normais, permite-nos encontrar aqueles que correspondem ao padrão normal de competências. Todos nós, enquanto empregadores, andamos à procura daqueles que fazem o fit com as nossas necessidades, daqueles que encontramos com as melhores competências e que estão melhor posicionados para concorrer e para lutarem por uma determinada oportunidade de trabalho. E, portanto, nós, empregadores, também lutamos pelo melhor talento. Mas é verdade que nessa luta por esse talento, nessa competição, verdadeiramente competição no bom sentido da palavra, o mercado de trabalho esconde muitas outras pessoas que não estão no mercado de trabalho, porque não correspondem ao tal padrão de competências. São pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Algumas delas estão em situação de exclusão, inclusive não apenas do mercado de trabalho, mas estão em situação de exclusão social. Algumas delas estão em situação de pobreza. E porquê? Porque não conseguem uma oportunidade de trabalho. E nós, desde há pelo menos 5 anos, formalizámos um programa denominado Incluir, que tem como objetivo dar oportunidades de trabalho a quem não tem oportunidades de trabalho, se o mercado funcionar nas condições normais. Vamos aqui, metaforizando, se é que a palavra existe, se o mercado de trabalho for um palco, há muita gente que está nos bastidores e que não entra no palco. E quem são estas pessoas? São pessoas que não correspondem ao tal padrão de competências. E começámos justamente a analisar estas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e encontramos muitas pessoas com muito talento e que efetivamente precisavam de uma única oportunidade para estarem numa situação de inclusão social. Encontramos as pessoas com deficiência, e aqui reiterando a mensagem do Rui, nós, Jerónimo Martins, colaboramos com o Inclusive Community Forum, é desde já um projeto incrível e convido todas as empresas que aqui estão presentes a conhecer este projeto. As pessoas com deficiência estão exatamente fora do mercado de trabalho, porque não correspondem ao padrão típico de competências, mas têm capacidades, têm competências, mas nós não somos muitas vezes capazes de olhar para além daquilo que são, o que aparentemente não conseguem fazer, ou seja, não conseguimos olhar muitas vezes para além das deficiências para nos concentrarmos nas eficiências, naquilo que eles efetivamente conseguem fazer. Depois encontramos um outro grupo de pessoas, os refugiados e os migrantes, pessoas que, tal e qual como nós, tinham a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho e, de repente, numa situação de guerra, tiveram que fugir do seu país, tiveram que entrar num barco, perderam pessoas, perderam familiares, deixaram filhos para trás e que entraram numa situação de exclusão social e, às vezes, quase de marginalidade. E encontramos também a possibilidade de os apoiar nessa procura por uma oportunidade de trabalho. Para já não falar também dos migrantes, muitas vezes que procuram, que não fogem da guerra, mas fogem da fome e fogem da pobreza extrema e que também procuram um mundo melhor, procuram uma oportunidade e um país que lhes dê mais oportunidades. E também as pessoas expostas a situações de risco, ex-toxicodependentes, pessoas que tiveram uma situação de delito com a justiça. Um dos primeiros projetos foi justamente a inclusão de jovens da Casa Pia. Estudantes que precisavam de estar no mercado de trabalho, mas lutavam contra um preconceito da sociedade. Eles eram provenientes da Casa Pia. E, portanto, havia um estigma sobre estes jovens e o que nós percebemos é que, que também através destes projetos de empregabilidade, nós conseguíamos criar também, aumentávamos a sua própria possibilidade de ter um futuro melhor no mercado de trabalho e de conseguir uma oportunidade. Portanto, em suma, estas pessoas que hoje, no espaço de 5 anos, correspondem a 435 oportunidades de formação prática em contexto de trabalho, algumas das quais ficaram connosco a trabalhar, são de facto
um reflexo de que se nós efetivamente olharmos para a pessoa fora de preconceitos e fora de estigmas, nós conseguimos efetivamente conseguimos efetivamente oportunidades que não são apenas oportunidades para as pessoas que trabalham connosco, mas também são oportunidades para a empresa. Porque são oportunidades porque nós contamos com o talento destas pessoas para trabalhar no dia-a-dia, para muitas vezes com níveis de motivação, com níveis de engagement com a organização muitíssimo superiores aos níveis de engagement normais e, portanto, consideramos, sem dúvida nenhuma, que todas estas oportunidades são verdadeiramente situações win-win em que os dois ganham, a empresa e os candidatos. Não fizemos isto sozinhos, fizemos isto ativando uma rede de 200 tutores e 40 parceiros que nos apoiaram também neste caminho. Porque estou com pouco tempo, vou acelerar. Também ser inclusivos e atentos à nossa diversidade também implica ter em conta as problemáticas sociais que afetam as nossas pessoas. Olhar para as comunidades, olhar para cada uma das nossas famílias com especial atenção. E por isso criámos há 10 anos atrás, passado 10 anos, um programa em Portugal, que também existe na Polónia, de responsabilidade social interna, que trabalha na saúde, na educação e no bem-estar familiar. E justamente por constrangimentos de tempo, eu tenho aqui uma série de números que respeitam programas na área destes 3 pilares, da saúde e da educação, que correspondem a programas que visam corresponder a necessidades primárias dos nossos colaboradores em áreas vulneráveis, em áreas de negligência, em áreas em que o Estado não dá resposta ou em que essa resposta é muito pouco acessível. E, portanto, desde programas de apoio na situação de oncologia, programas de psicologia infantil, programas de doenças raras para pais que têm os filhos com doenças raras ou as famílias especiais para filhos que têm situações de deficiência, fomos construindo, ano após ano, vários programas que hoje fazem uma cobertura e que apoiam muito, em termos de volume, muitíssimo grande das nossas pessoas e que, acima de tudo, garantem a qualidade de vida, também uma melhoria da qualidade de vida, que é esse o nosso objetivo especial. Apenas para salientar, criámos um fundo de emergência social no pico da crise, que também chegou a Portugal entre 2008 e 2009 e nos anos seguintes, em que temos mais de 3.703 colaboradores, temos 3.703 colaboradores apoiados juridicamente, financeiramente, em termos alimentares, em tudo aquilo que dizia respeito à necessidade de restabelecimento da família na situação de crise e que ainda hoje se mantém o Fundo de Emergência Social em termos de apoio às nossas famílias. Mais do que as minhas palavras, deixo-vos aqui um pequeno filme que quis trazer 2 minutos de filme que pudessem aqui traduzir a nossa mensagem numa forma mais real e aqui temos o programa Incluir nos seus 3 pilares, migrantes e refugiados, pessoas em situação de deficiência e um jovem que está em situação social de risco e espero, efetivamente, que conseguir também aqui em imagens transmitir o que é o programa Incluir para o Jerónimo Martins. Quando vai Síria para a Turquia, eu tenho 3 dias a pé, vai a pé, depois vai Turquia para Grécia. Dentro no barco só está normal 20 pessoas, mas quando nós vamos tem 60 pessoas dentro do barco. Depois vai para Portugal no avião, depois aprender língua portuguesa, depois trabalhar. Agora muito maior para mim. Não tem mal, não tem bombas, não tem dangerous quando vai filho na escola. Eu gosto de trabalhar na Bencudos, trabalhar muito bom. Tá colegas, chefe, tudo tá muito bom, muito simpático. Eu aprender rápido, mas meus colegas ajudam-me muito. Bencudos igual família, tá tudo igual família. A minha vida antes de Pingo Doce era muito difícil, era viver dia a dia. Não havia pensamentos no futuro.
quando agora aos 21 trabalho, vejo diferença, vejo que acordo às 5 da manhã para ir trabalhar e não acordo às 3 da tarde para ir para o bairro, para ir para a rua, para ir para o café. É diferente, temos um sentido de vida. O Pingo Doce para mim é a vontade de viver, dá-nos energia, por sentirmos-nos em família mesmo, não há palavras. Eu antes de chegar ao Recheio estava em casa, porque tenho autismo. As pessoas que têm problemas são capazes de trabalhar como as pessoas normais. Desde que estou aqui sou mais comunicativo, sou mais interativo com os colegas de trabalho, com os clientes. Foi muito bom, fez-me bem e sou feliz, pronto. Eu não imagino sem trabalhar no Recheio. Muito obrigada. Bom, obrigado aos três. A vantagem de escolher bons oradores é que o moderador depois tem pouco que fazer, ou seja, a inspiração já está feita, foi logo pensado nisso que tive e convidei os três. Criei, um dos meus primeiros objetivos era inspirar-vos do que é possível fazer, o que é que está a ser feito, casos. Mas o segundo, que é o que me admira mais nos três, é que eles não esperaram por alguém que fizesse. Quer dizer, qualquer um dos três tomou a iniciativa, liderou dentro das suas organizações. No caso do Rui ainda foi mais longe, foi dentro da família. E isso inspira-me imenso, porque às vezes nós temos sempre aquela desculpa do quando os outros fizerem, quando alguém fizer cotas, quando alguém legislar sobre. Portanto, e estas histórias são histórias que para mim são inspiradoras porque não esperaram por isso. E essa é uma grande mensagem de agradecimento que vejo que eles estão a construir Building the Future. Eles já começaram. Os outros estamos a pensar o que é que vamos fazer e estes três casos já começaram. Portanto, gostaria ainda de partilhar, antes de abrir para debate e para perguntas, e se calhar corremos um bocadinho as histórias de cada um, e, por exemplo, no caso do João, o que é que achas que é determinante? Porque é que as empresas portuguesas, ou porque é que a cultura cá em Portugal, que é a nossa audiência, o que é que falta mais? Há bocadinho Women, que era só mulheres na audiência, se calhar, até lá fora comentavas, pois, este vai só logo a ser o problema, isto só está na agenda das mulheres, portanto, queres partilhar um bocadinho o que é que poderia ser inspiracional para... Bem, acho que há uma questão de cultura, ou seja, há uma questão geracional que não é uma cultura conservadora, é uma cultura em termos de papéis pré-definidos. Eu trabalho muito em vários países da Europa, na Europa de Leste, não compreendem este tema das mulheres e dos homens, porque as mulheres sempre trabalharam durante a época comunista e por isso hoje em dia as equipas de gestão dos bancos com que eu trabalho são metade, não entendem este tema. Nós evoluímos de outra maneira, temos outra cultura e temos que mudar essa cultura. Não só no caso das mulheres, mas dos diferentes grupos de diversidade, para perceber que todos estes são grupos diferentes e essa diferença é uma coisa a celebrar, não é uma coisa a criticar ou empacotar ou reservar em sítios pequenos. Achas que estamos a evoluir? A tua opinião ao longo destes tempos que acompanhas já estamos a ter? Porque eu acho que talento tem que ser atraído. Hoje em dia a grande dificuldade que nós temos em Portugal é o atrair o talento. Se ainda temos para isso barreiras de deficiências ou barreiras de orientações ou isso, estamos no bom caminho ou achas que um partido recente, não vou dizer o nome, foi eleito agora a cúpula, é só homens praticamente. Eu acho que andámos para trás, não sei. Aí claramente, aí não é difícil de ver qual é a direção da viagem. Mas, globalmente, eu acho que estamos a ir no caminho certo, muito apoiado por alterações legislativas. A velocidade da mudança é que é relevante. E, por isso, se a velocidade da mudança for esta, enfim, estamos tramados enquanto país, porque não vamos conseguir competir com mais país nenhum. Porque os outros países estão a ir a uma velocidade muito mais rápida do que nós. Rui, uma das coisas que mais me emociona na parte dos deficientes é que realmente hoje em dia o encontrar o perfect fit é determinante, não é? Aquela história que tu contas, não sei se do supermercado dos Estados Unidos, de encontrar a pessoa certa para a função certa, e se calhar ela até se realiza. Podes partilhar um bocadinho essa inspiração de... Sim, eu estava aqui a ver a história do Jerónimo Martins e este último filme, parabéns à Susana, que de facto é um exemplo extraordinário como empresa e estes programas são fantásticos. Há uma coisa que é muito importante perceber, e essa história que tu agora referias é a história do Walgreens. O Walgreens tinha um vice-presidente responsável pela logística do Walgreens e tinha um filho autista e achou
se eu não consigo resolver o problema da empregabilidade de alguém como o meu filho, então quem é que vai resolver? E estavam a construir um novo centro logístico nos Estados Unidos, que tinha 600 pessoas, e ele estabeleceu um compromisso com a sua equipa de liderança que 1/3 das pessoas desse centro logístico iam ser pessoas com algum tipo de incapacidade. E conseguiu, de facto, montar um centro logístico com 600 pessoas, com 200 pessoas com incapacidade, e ao fim de 3 anos era o mais produtivo dos 17 centros logísticos da Walgreens. Porquê? Porque muitas daquelas pessoas tinham um empenho extraordinário no trabalho, tinham um absentismo mais baixo. Nenhum deles lhe passava pela cabeça sequer perder aquele emprego. Agarravam-se a ele com a maior das forças e o maior dos entusiasmos. E, portanto, aquilo que é possível ver nesses casos é que se nós encontrarmos a função adequada, não há nenhuma razão para que aquelas pessoas não acrescentem. Há, aliás, funções em que algumas pessoas com algum tipo de incapacidade fazem melhor do que outras pessoas sem nenhum tipo de incapacidade. Nós temos é que deixar de ter esse preconceito. E aqui o que é bom de ver é ver exemplos como este do Jerónimo Martins, ou do Santander, ou do Starbucks, e criarmos, nós nas empresas estamos sempre a olhar para os concorrentes e a picarmos uns aos outros para ver que podemos fazer melhor. Este é uma área onde essa picardia concorrencial é boa. Eu ficaria muito satisfeito que outros bancos, quando veem o exemplo do Santander, digam, eu também quero fazer. Ou quando se vê o exemplo do Jerónimo Martins, dizem, mas porquê é que nós não fazemos? E que aí também haja concorrência, e que aí também se comparem e se possa dizer, olha, eles têm X% das pessoas que têm algum tipo de incapacidade e fazem bem, porque é que nós também não fazemos? A minha experiência agora na José de Mel Saúde, que temos vindo a fazer algum progresso aqui, gradualmente, mas nós não em nenhum momento queremos fazer isto com uma lógica de responsabilidade social corporativa. Porque se o fizermos apenas com responsabilidade social corporativa, vamos fazer alguma coisa, mas vai ser pequeno. Isto tem que ser alguma coisa que faça sentido económico. Isto tem que ter uma lógica económica. As empresas têm que olhar para isto e dizer, isto faz sentido para mim e eu não estou a fazer nenhum trade-off especial em dar emprego a estas pessoas. Se conseguirmos fazer isso, e eu acredito que isso é perfeitamente possível de fazer, isto só pode crescer. Precisamos há uma palavra, nesta inclusão de pessoas com deficiência, há uma palavra que está muito presente, mas ao mesmo tempo está muito escondida, que é a palavra medo. Muitas das pessoas com deficiência e as suas famílias têm medo de arriscar. Todos nós protegemos os nossos filhos. E, portanto, sobretudo se tiverem algum tipo de incapacidade, vamos protegê-los ainda mais. E se acharmos que ele vai para uma empresa trabalhar e que pode ser gozado ou que pode falhar, muitas vezes temos a tentação de o deixar em casa. E vocês podem descobrir nas vossas relações muitas famílias onde há mães de 60 anos a tomar conta de filhos de 35, que nunca trabalharam e estão em casa o dia todo. E, portanto, temos que quebrar esse medo. Mas depois também temos que quebrar o medo das empresas, que muitas vezes é o medo do diretor de recursos humanos que pensa, agora vou propor isto, e se corre mal, o que é que me vão dizer? Muitas vezes as perguntas que me fazem é, bem, mas se corre mal, quem é que tem coragem de o mandar embora? Mas todas as pessoas que nós recrutamos quando não têm capacidade correm todas bem. Porquê é que isso é diferente? Porquê é que não temos uma relação normal com isso? Nós na José de Mel Saúde, no ano passado, contratámos 12 pessoas com incapacidade. Uma delas saiu. Não encaixou, não funcionou, não tentámos. A equipa não a conseguiu integrar, tinha ali alguns temas que não funcionavam. Tivemos as conversas que tínhamos que ter, fizemos as tentativas que devíamos fazer e acabou por sair. Temos as outras 11 a funcionar muitíssimo bem, como em tantas outras situações. Precisamos de perder este medo. O medo de abordar este assunto de uma forma determinada, com uma lógica que no final do dia também tem que ser económica. E eu acho que se for económica, é a forma de ser sustentável. Tocaste aí num ponto que para mim foi num dia no Conselho das Famílias, uma mãe partilhava comigo o objetivo de uma mãe ou de um pai de uma criança com deficiência é viver mais um dia que ela. Eu tocou-me imenso, eu fiquei a ternura deste comentário, deste objetivo, desta esperança, e quando quando resgatamos essa situação, damos vida não só ao próprio, como à família e como à comunidade. Eu acho que isso tocou-me imenso desde esse dia. Susana, em termos de
o segredo para o sucesso. Como é que é recrutar, o que é que a José de Mel conseguiu, a Jerónimo Martins, neste caso, conseguiu os 11 que foram bem recrutados e também, não é? Ou seja, há alguma prática que podemos partilhar, para além desta quebra do medo, deste assumir que isto não é misericórdia, portanto não estamos a fazer pity, estamos a fazer algo que tenha mais valor. Há alguma coisa que podes partilhar connosco no Job Description? Ou seja, como é que vocês adequam, como é que vocês recrutam, como é que vocês analisam isso? Há alguma que podes partilhar connosco? Olha, Miguel, eu não sou a melhor pessoa para falar em recrutamento, na medida em que eu faço o recrutamento das pessoas que não estão no mercado de trabalho. E, portanto, não sou a melhor pessoa para falar em atração e recrutamento massivo, mas uma coisa te posso dizer, eu acho que o Sr. Soares Santos dizia muito que as pessoas eram o nosso maior património, são o nosso maior património, não é? E de facto são. Ou seja, esse para mim é o segredo, é não ter um discurso institucional ou formal de que as pessoas efetivamente são o nosso maior património, porque isso de facto, pessoas é uma palavra já gasta. Todas as empresas colocam, todas as empresas utilizam a palavra pessoas, e bem, e porque todos nós hoje sabemos que as pessoas são de facto o grande ativo das empresas e aquilo que faz toda a diferença. Portanto, acho que todas as empresas hoje percebem a importância de ter colaboradores satisfeitos, poder terem colaboradores verdadeiramente engaged com a missão, com o propósito da organização. E, portanto, eu acho que o que nós fazemos, enfim, que outras empresas farão, mas o que nós fazemos de facto é olhar para as nossas pessoas com umas lentes. Olhar para as nossas pessoas não enquanto trabalhadores, mas enquanto famílias. E as famílias com que crianças têm, e que problemas têm, e que necessidades é que não estão acauteladas, e que aspectos é que nós podemos apoiar. Portanto, há aqui uma cidadania empresarial que faz parte da cultura da Jerónimo Martins, que para mim é absolutamente fantástica. E é isso que me dá muita felicidade poder colaborar porque efetivamente temos uma cidadania de consciência social, de sensibilidade relativamente àquilo que é os problemas das nossas comunidades e procuramos de facto responder a essas necessidades. Por exemplo, na área da saúde nós temos um programa como o SOS Dentista. E o SOS Dentista tem como objetivo responder a necessidades na área da saúde oral. E nós sabemos que em Portugal a saúde oral é uma resposta deficitária. Nós não temos, ao nível de saúde pública, temos outras valências, mas ao nível da saúde pública não temos dentistas. Então, vamos apostar na criação de condições que permitam às nossas pessoas ter uma boa saúde oral e poder beneficiar disso. Por exemplo, a oncologia é uma área muitíssimo de uma área de excelência em Portugal, com bons médicos, com bons hospitais e, portanto, em termos de saúde pública, estamos certamente entre os melhores em termos nesse serviço, mas em contrapartida nós temos deficiências a nível do apoio familiar, a nível da psicologia. Portanto, nós, perante uma situação de oncologia, a família sofre um abalo fortíssimo e, portanto, é preciso criar também apoios complementares para que aquela família viva esse período de doença da melhor maneira. Portanto, o que é que nós procuramos fazer? Pôr estas tais lentes sobre as nossas comunidades, sobre as nossas famílias e perceber efetivamente como é que podemos fazer mais e melhor. Acreditando que pessoas mais felizes e com menos preocupações familiares e menos preocupações sociais são colaboradores mais felizes e fazem de nós também uma empresa mais feliz. Portanto, eu acho que se houver algum segredo que possamos, e eu acho que tenho a certeza absoluta que muitas outras empresas têm esta consciência e fazem o mesmo, mas se houver algum segredo, eu acho que o segredo é de facto pôr as pessoas no nosso coração. E eu acho que temos um legado social fortíssimo. Eu podia dar aqui 1000 exemplos de como é que este legado social se concretiza no dia-a-dia e, portanto, não é um discurso institucional, é um discurso vivido no dia-a-dia e faz parte da estratégia da nossa organização. Tu no outro dia partilhavas comigo uma história que achei também interessante, que era na Colômbia, a vossa preocupação das colaboradoras não era saírem mais tarde ou mais cedo, era que o autocarro, nas horas da noite, fosse 800 metros mais longe da rua para não serem assaltadas ou serem maltratadas. Esses pequenos exemplos são, às vezes, mobilizadores, ou seja, não é preciso ter grande projeto
para poder resolver alguns dos problemas que, para mim, nunca me passaria pela cabeça. O problema de ir para casa mais tarde, estou em risco, ou seja, eu estou preocupado em acabar o trabalho, não é ter que acabar o trabalho por não correr o risco da casa. Esse era um bom exemplo de Porque qualificar. nós podemos, desculpa Miguel, só concluir, só para comentar o que tu acabaste de dizer, que para nós é interessante, é que responsabilidade social, nós podemos ter várias medidas e medidas que criam satisfação. Criam satisfação generalizada nos nossos colaboradores e nas nossas famílias. Mas no âmbito da responsabilidade social nós vamos um bocadinho mais longe. Nós tentamos realmente ser inovadores sociais. E temos uma organização que dá, por exemplo, a mim, que tenho, enfim, que sou voluntária desde muito nova, dá-me a possibilidade a mim de, no âmbito do meu trabalho, poder ir um bocadinho mais longe e fazer algum trabalho social. Ou seja, se puder dizer, criarmos aqui alguns projetos que são de verdadeira inovação social. Ou seja, que podem criar um impacto mais sustentável e duradouro nas nossas comunidades. Porque muitas vezes os problemas estruturais das nossas comunidades são muito complexos de resolver. E nós não conseguimos resolver sozinhos enquanto organização. Eles dependem de políticas públicas, dependem das instituições, das organizações, da economia social, das famílias, como dizia o Rui. E, portanto, isto tudo é de uma teia complexa e muito intrincada e as organizações são apenas um dos stakeholders deste processo. Mas, na verdade, se nós entendermos, nós não somos apenas nós podemos ser, de facto, impulsionadores. Podemos atuar, mesmo nos problemas mais complexos, nós podemos também ser os tais builders, não é? E podemos, de facto, ajudar. E há no mundo várias histórias de empresas que começaram pequenino, influenciaram e alteraram de forma sustentada e duradoura uma série de processos dentro das suas próprias comunidades. E isso eu acho que é um espírito de empreendedorismo social que os meus líderes, os líderes de Jerónimo Martins têm, que eu acho que nós temos muita gente dentro e que passa por ouvir as necessidades reais. Não as necessidades hipotéticas, aquelas que são da mera satisfação, que também as temos, mas acima de tudo, ou programas que criam engagement, mas acima de tudo, ao escutar aquilo que são as necessidades reais. O que dói no dia-a-dia das nossas pessoas, o que dói no dia-a-dia das nossas comunidades, os sacrifícios que nós podemos, de alguma maneira, e há alguns sofrimentos, muitas vezes, e há alguns problemas que podemos ajudar a suavizar, pelo menos, mesmo que não resolvamos. João, esta ideia de termos os KPIs também de tolerância, diversidade, é algo que se está a assistir já quando se está a fazer um projeto, já começamos a olhar da tua experiência de consultor e já tem sido determinante na forma de implementar, avaliar, constituir as equipas? Eu acho que a existência dos KPIs é fundamental para ter algo que medir e para fazer progresso. Se não houver, nós não conseguimos saber se estamos indo na direção certa ou não. Mas pegando aqui no elemento do medo, se houver medo, não há inclusão. Seja qual for o subgrupo de pessoas com quem nós estamos a pensar, ou a conversar, ou a refletir, são pessoas que sentem medo de se expressar da sua religião, da sua orientação sexual, seja o que for. Então as organizações ainda têm um trabalho grande a fazer pela frente. Se é a mulher que teve uma criança e acha que se calhar não consegue a progressão de carreira e escolhe ficar em casa porque tem medo de... Há algo aqui que temos que fazer. Se é a pessoa que é gay e acha que não pode ter a carreira, sair do armário e fica no armário, temos trabalho a fazer. E os exemplos são muitos. Por exemplo, o exemplo gay em Portugal, não há um único dirigente de empresas em nenhuma das maiores 500 empresas que seja assumidamente gay. Nenhum. Nunca houve um único governante em cargos públicos, até há um legislatura atrás, que se assumisse como gay. E por isso, como são cerca de 10% da população, em Portugal é 1 milhão de pessoas, é um número extraordinário. Em termos daquilo de retirar o medo, parece a inclusão ser possível. E esses KPIs ajudam a progredir no sentido certo. Oh, Rui, tu mencionaste, eu também consultor, uma das coisas que foi o desafio foi a empregabilidade, mas temos outros desafios do ICF. Podes ver o que é que está para vir? Sim, Miguel, neste momento, se calhar dava só um passo atrás muito rápido, pegar numa coisa que a Susana disse. Nós, já falei no Conselho das Famílias e no Conselho das Instituições, são 2 conselhos onde as pessoas vêm reunir connosco e passar as suas preocupações, as suas ideias, e de facto são 2 conselhos que funcionam muito bem, por isto que o Miguel dizia, porque de repente temos uma empresa como a Jerónimo Martins, com uma IPSS muito pequenina, com uma Câmara Municipal, e esta partilha é muito útil. E vê-se estas células fundamentais da comunidade, da família por um lado, as instituições, as empresas por outro, que podem fazer um trabalho muito importante. Nós, neste momento, no ICF, continuamos a trabalhar na empregabilidade de uma forma muito
muito intensa, mas lançámos uma segunda área de trabalho que é a transição para a vida ativa, que é tentar perceber como é que se pode melhorar aquele período do 10º ano até ao fim da faculdade, para aqueles que fizerem faculdade, como é que isso se pode melhorar. Porque se vê que, no fundo, é andar um bocadinho para trás no tema da empregabilidade. Porque vê-se que muitas das dificuldades da empregabilidade têm a ver com esta fase da transição para a vida ativa, seja em capacidades mais hard, seja em capacidades mais soft. O Miguel há bocadinho falava na preocupação dos pais viverem um dia mais do que os seus filhos, em alguns casos. Antes disso, uma preocupação enorme de alguém que tem um filho com deficiência é o que é que acontece no fim da escola. Porque até ao 12º ano, mais ou menos, há um percurso, há uma lógica, estão ocupados, vão para a escola, melhor ou pior. Acaba o 12º ano e é o drama. O que é que vai fazer? O que é que pode fazer? Andam em formações, andam em estágios e muitas vezes as pessoas desistem antes, não puxam pela ambição, dizem, eu já só quero que ele esteja ocupado. Se conseguirmos começar a trabalhar mais cedo para puxar, muitos de nós que têm filhos que já tiveram no 9º ano, fizemos os testes psicotécnicos para ver para que área é que vão ser advogados, médicos, gestores. Muitas vezes nestas famílias não existe isso. O que existe é, deixa lá ver o que é que eu consigo para o manter ocupado. E isso não é bom. Temos que manter a fasquia tão elevada quanto possível e perceber logo na transição para a vida ativa como é que vamos dando a cada um o caminho certo. Alguns, se calhar, estão nos cursos técnicos profissionais, outros estarão num centro de atividades ocupacionais, é mesmo assim. Eu não conto que o meu filho Bernardo vá trabalhar. Mas outros, se calhar, podem fazer uma licenciatura. Para vocês terem uma ideia, no 12º ano, as proporções são mais ou menos estas. No 12º ano, há 3% de pessoas com deficiência ou incapacidade. Na faculdade é para aí 1% no primeiro ano e depois no terceiro ano é para aí 0,15%, uma coisa deste género. Não é possível, não há percurso. Portanto, temos que começar a trabalhar mais cedo para ver como é que esta transição para a vida ativa é melhorada e esse é o tema onde estamos agora. Se no primeiro caso as empresas têm um papel muito, muito importante, neste caso, por exemplo, as câmaras municipais podem ter um papel muito importante. Porque ao nível das escolas há ali uma comunidade local que pode apoiar as famílias, que pode apoiar nessa transição. É nisso que estamos a trabalhar agora, a tentar encontrar soluções para maximizar o sucesso desta transição. Dado avançado a hora, não sei, queria abrir ao público. Se querem fazer perguntas, teremos todo o gosto. Podemos abrir, ver se alguém que tem alguma pergunta, teremos todo o interesse em... Sim. Eu tenho um problema de não saber linguagem gestual. Nem eu. E deveríamos ter tido essa... a mensagem é, num então, tema não há como nenhum este, intérprete, certo? deveríamos ter tido. E? Pronto, é só isso. Então é assim, eu estou muito emocionada, muito mesmo, com tudo o que disseram, com tudo o que fizeram e com a oportunidade de estar aqui a falar a minha primeira língua. A minha primeira língua não é a língua portuguesa, é a língua gestual portuguesa, porque foi essa que me foi transmitida pelos meus pais. Eu sou filha de pais surdos e ainda hoje sou eu que na maioria das vezes tenho que me deslocar, prescindindo ter que estar a pedir à entidade empregadora para me deixar ir, suplicando quase, para dar apoio aos meus pais, porque desde pequena, desde sei a falar a língua portuguesa, que tem sido o apoio dos meus pais. Infelizmente, a minha mãe faleceu há 2 anos e meio e eu tive por diversas vezes que estar no hospital a dizer: escusa de estar a gritar e a falar mais alto, a minha mãe é surda, ela não ouve, por favor, ou falem mais devagar, ou então escrevam num papel, porque graças a Deus há esta evolução agora. Os meus pais só tiveram a 4ª classe, mas eu, como estou muito próxima da comunidade surda, conheço uma psicóloga, tenho um amigo que está na universidade, não sei qual é bem o curso, também não sei tudo, mas dou-lhe muitas vezes os parabéns pelo esforço que ele está a fazer. E
pronto, e parabéns, não sei, perdi-me um bocado, mas de facto acho que vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Acho que realmente é preciso ter um bocadinho de atenção à língua gestual portuguesa, é preciso ter um bocadinho de cuidado aos surdos, é a minha dor, não é? Como é a minha dor, é isso que eu quero transmitir. Fiquei muito contente, mas depois senti esta falha. Portanto, pronto, é um alerta. Muito bem, e, obrigado. Nós agradecemos. E acho que os surdos estão disponíveis para integrar o mercado de trabalho, estão mesmo. E obrigada Totalmente. também a quem ficou até ao fim. Parabéns também. Se calhar vou aproveitar a sua intervenção. Uma das pessoas que nós temos a trabalhar connosco é uma arquiteta que é surda e que é responsável pelas plantas finais de todos os nossos hospitais. Os hospitais estão sempre em obras e, portanto, ela é responsável por garantir que está sempre tudo atualizado. E hoje em dia coordena uma equipa de 2 pessoas e está inserida numa equipa de 12. E funciona muitíssimo bem. Ela, quando se fala devagar, consegue ler. Mas no outro dia havia uma reunião de departamento e ela aí tem mais dificuldade em participar e então sugeriu que na reunião houvesse uma intérprete de língua gestual portuguesa e então fizemos a reunião, fez a reunião e tinha uma intérprete na reunião e no fim o feedback foi a melhor reunião que tivemos, que falámos todos menos na nossa vez e percebemos muito melhor o que tínhamos a fazer. Portanto, foi um exemplo extraordinário dela poder participar, contribuir, o departamento ter uma lógica de estamos todos a trabalhar em conjunto e no fim a reunião correu melhor do que as reuniões do costume, onde às vezes as pessoas se atropelam umas em cima das outras a falar e portanto tem sido uma experiência muito boa. Obrigado. Temos ali outra pergunta. E obrigado por partilhar connosco uma fora. Boa tarde. Eu sou mãe do autista, que está a terminar o 12º ano. Parabéns às empresas, desculpe, emoção, porque vivo esse receio de o que é que ele vai fazer a seguir. Ele quer seguir a faculdade, que inteligência felizmente não lhe falta, mas no mercado de trabalho preocupa-me, ele não gosta de ser visto como um autista. Como é que as empresas, como é que ele se vai posicionar, que se deve posicionar perante as empresas? Dizer que é autista e correr o risco de ser categorizado como não normal ou não dizer e depois no comportamento ou na interação com a empresa que faz o recrutamento ver que há ali qualquer coisa diferente? Era mais essa a minha pergunta. Obrigada. Sabe que essa é uma das perguntas que as pessoas mais nos fazem, é devo ou não dizer no currículo que tenho este tipo de incapacidade, porque muitas vezes têm o medo de imediatamente serem excluídas ainda na fase dos currículos. Nós, naquilo que temos proposto, através destes departamentos de recrutamento inclusivo, seja em empresas de recrutamento especializadas, mas também em empresas como a Jerónimo Martins, que hoje já têm uma preocupação clara para isso, é tornar isso claro desde o primeiro dia e puxar também muito pelas capacidades, pelo aquilo que consegue fazer, para que se ultrapasse esta lógica de se é autista, provavelmente tem um nível de incapacidade muito grande, quando nós sabemos que muitos deles fazem coisas absolutamente extraordinárias. A minha recomendação tem sido sempre falar com verdade, mas ter a capacidade de falar nos sítios certos e se calhar direcionar o currículo para os sítios certos, mas direcioná-lo com os factos e com aquilo que é a verdade. Eu posso só complementar. Nós temos. Sou moderador. Nós até temos por coincidência uma série de parcerias para a inclusão na área da deficiência intelectual e cognitiva. Temos várias situações de autismo e da Asperger, ou Asperger, não sei muito bem como é que se diz, e de facto, mas todo o espectro do autismo, digamos assim, portanto, trissomia 21, e nós temos de facto programas especiais de acolhimento e de formação das pessoas portadoras dessas deficiências. E portanto, eu acho que ser inclusivo verdadeiramente é conseguir adaptar, ou seja, eu sou deficiente respiratória, tenho uma asma, não é? Portanto, se me puser por aí na maratona, podem me buscar com o INEM, porque eu vou morrer, entretanto, vou morrer de certeza. E, portanto, eu acho que nós todos somos, como dizia o Rui há bocadinho, nós todos somos deficientes para algumas coisas e capazes de outras coisas. E, portanto, eu acho que todos nós, na nossa vida, vamos precisar de alguma adaptação àquilo que é o nosso perfil.
E eu acho que no âmbito do recrutamento, ser verdadeiramente inclusivo e dar oportunidades que sejam verdadeiramente inclusivas passa por adaptar os processos. Não é? Da mesma forma que uma pessoa cega tem que ter uma adaptação do posto de trabalho e uma adaptação do processo de recrutamento. Da mesma forma que uma pessoa que sabe língua gestual, ainda agora acabámos de ter este caso, tem que ter alguma adaptação. E, portanto, isso é não discriminação. Adaptar o processo à pessoa é não discriminar. Porque se nós mantivermos os processos tal qual são, para pessoas que são escorreitas, sem situações, sem limitações, enfim, todos temos, mas sem limitações que são mais, digamos assim, mais excepcionais, nós não estamos verdadeiramente a acolher nem a incluir. Estamos muito pelo contrário, a excluir, porque sabemos que mais tarde ou mais cedo, desse processo, em termos de seleção natural, estas pessoas vão acabar por ser excluídas. Portanto, adaptar é uma palavra-chave neste processo de recrutamento. Eu posso partilhar duas histórias. Eu vivia nos Estados Unidos e o meu filho mais velho depois ia ao jardim escola lá, quando estávamos a viver. E a pessoa que tomava conta da sala, que brincava com eles, era uma pessoa autista que estava horas a brincar com eles, repetidamente, era o dia todo, nunca se cansava, era um bom exemplo. E também no supermercado, quem embalava as compras era uma pessoa que se via com alguma deficiência. Portanto, estamos muito em contacto. Mas o mais importante é que não são funções menores. Por exemplo, na área do desenvolvimento informático, developers, o autismo até é visto como uma condição de focar e poder até dar maiores capacidades a uma pessoa que está focada a fazer uma determinada função, concentrada, com as distrações que nós temos hoje de tanta solicitação, até pode ser transformado numa vantagem em termos funcionais, o autismo... Miguel, deixa-me acrescentar um exemplo, porque eu acho que nestes casos é bom dar exemplos e até falar no nome das empresas, às vezes não falamos. No caso do BNP Paribas, em Portugal, já no contexto do ICF, precisava de pessoas para a sua área de inteligência artificial, para gerir dados, etc. E apareceram candidatos com Asperger e com autismo, e eles tinham muita dificuldade em fazer a entrevista. E então o que fizeram foi uma coisa verdadeiramente inteligente, convidaram-nos para ir fazer o trabalho durante um dia. Ao fim do dia, eles tinham conseguido fazer aquilo que lhes era pedido e eles recrutaram. Portanto, em vez de fazer o processo de recrutamento clássico, de entrevista, do que é que gosta, do que é que não gosta, que para algumas pessoas com esse tipo de incapacidade é absolutamente impossível de responder, porque muitas vezes não têm essa sensibilidade ou essa leitura, mas quando colocadas a fazer aquilo que lhes é pedido, fizeram muitíssimo bem e no final do dia tiveram o emprego porque conseguiram concretizar o que lhes era pedido. É preciso aqui, não é discriminar, é adaptar, é ser criativo, é perceber como é que se deve fazer e não ser uma lógica demasiado fechada e quadrada que muitas vezes não funciona e não leva a lado nenhum. Mais alguma pergunta? Ora, aqui temos, mais uma pergunta. Olá, não é tanto uma pergunta, mas é mais um testemunho aqui porque tenho que me levantar para contar esta história que acho que é importante. É um minuto. Eu sou Sara, sou CEO do Grupo IOR, contratei há cerca de 1 ano e meio uma menina surda. Foi um processo extraordinário dentro da equipa. E principalmente hoje o testemunho vai para explicar um bocadinho o meu medo. O meu medo, eu tenho uma empresa de serviços, por isso mais do medo, eu sabia que a minha equipa ia receber bem e que tudo ia correr bem, porque a equipa vive com um engagement e com um espírito de que eu sabia que ia ser bem sucedido. Tinha imenso medo como é que o meu cliente, que à partida ia ter que se relacionar com o cliente, como é que se ia relacionar? Até porque tínhamos aqui um problema de comunicação. E posso-vos dizer, passado 1 ano e meio, 2 coisas incríveis, que é, a primeira, eu faço sempre um fim de semana de celebrar quando atingimos os objetivos. E pergunto, e normalmente vão os 200 colaboradores, é assim uma festa genial. E a Joana nunca ia. E este ano nós decidimos convencê-la a ir e contratámos um intérprete para o fim de semana. Então veio a Joana e veio o intérprete também, porque tinha que ir alguém que conseguisse perceber a avaliação, o que é que ia ser o próximo ano. Foi uma coisa incrível, eu nunca vi, acabei o fim de semana de coração cheio, perceber o impacto que teve a Joana na nossa comemoração, que contribuiu para isso, que contribuiu para o objetivo, ter um intérprete com a Joana
connosco e o impacto que aquilo teve no final do fim de semana, porque fazemos sempre uma avaliação do que é que gostaram mais. Como podem imaginar, aquilo foi uma roda de samba, veio a Ágata, foi uma comemoração imensa e as coisas que mais gostaram foi termos contratado a intérprete e termos levado a Joana. Por isso isto é um efeito transformador, não só na Joana, mas em toda a equipa e no exemplo. Hoje em dia, eu tenho clientes meus, eu tenho uma empresa, o Core é Contabilidade, tenho clientes meus que pedem a Joana como contabilista. Recomendam a Joana, entram no escritório a pedir a Joana. Eu acho que isto é extraordinário, tentarmos depois multiplicar várias Joanas. Obrigado. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Sim, sim. Eu acho que estamos numa conferência que se chama Building the Future e nós ainda temos, o futuro é hoje, não é? E nós temos tantos desafios tão grandes e tão complexos para resolver. E eu estava a ouvir as palavras que acabou de dizer e estava a pensar, esperemos que daqui a um século isto já não seja problema, não é? Tanto talento desperdiçado, tantas competências desperdiçadas, tantas desigualdades de oportunidades no mundo. Nós somos fruto, eu sou fruto de ter nascido na família certa, no país certo, no lado certo do mundo, mas podia isso não acontecer. E tenho a sorte de ter 3 filhos corretos e podia ter um com deficiência. E, portanto, estava a ouvir falar e estava a pensar que é como morrer de fome. Ou seja, nós temos, ainda se morre de fome neste mundo. E, portanto, eu acho que temos que fazer um salto verdadeiramente civilizacional. Portanto, o mundo tem que dar um salto civilizacional. Há coisas que não são admissíveis no século XXI. E esperemos que rapidamente o talento não seja desperdiçado como é, possamos aproveitar e que todos tenham a oportunidade de se realizar também. Susana, deixa-me acrescentar a isso a minha experiência neste tempo em que tenho estado mais perto destes assuntos. Tenho um sinal de grande esperança, porque com muita gente com quem falo, muitos responsáveis de empresas grandes, há uma grande vontade, mas também tenho um sinal de preocupação, porque a inércia é enorme. Nós temos, por um lado, um sinal de esperança, porque se vê a vontade, porque se vê o compromisso, mas a inércia é grande. Temos tantas prioridades, temos tantas coisas, isto exige, de facto, um esforço coletivo e quando eu há bocadinho dizia o esforço coletivo também pelo apoio mútuo, por sentirmos que há mais a fazer o mesmo caminho, por sentirmos que eu estou a fazer, mas a Jerónimo Martins também está a fazer e o Santander também está a fazer e a Starbucks também está a fazer. Mora lá. Olha, está mais difícil, mas eles conseguiram. Porque é que não Nós no outro dia fizemos um pequeno almoço com 25 diretores de recursos humanos de empresas grandes que estão com este caminho e foi excepcional, porque havia uns que diziam, olha, eu consegui isto. E outros disseram, bem, eu não consegui, mas isso está difícil, mas lá não correu bem. Isto não é fácil. Portanto, queria dizer, a esperança está aí. Eu acho que temos que ter claro que temos que ultrapassar este desafio, mas só vamos conseguir se nos apoiarmos todos mutuamente, porque a inércia das nossas organizações, das nossas prioridades, daquilo que é preciso para conseguir os objetivos do fim do mês, é grande. E, portanto, é preciso muita determinação para passarmos daquilo que é a nossa intenção e a nossa vontade para a concretização real. Mas se o fizermos, a minha convicção, a minha experiência e a da Susana seguramente que é a mesma, é que quando conseguimos fazer, os resultados são excepcionais. Queria agradecer aos terem estado aqui. São exemplos que só depende de nós, vamos fazer a nossa parte. Ao nosso nível, à nossa dimensão, nas nossas empresas, nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, nas comunidades. Temos aqui 3 exemplos que não exploraram pelas cotas, não esperaram pela legislação, iniciaram e começaram, já têm resultados. O desafio é passar para o nosso lado, inspirar-vos também a fazerem a vossa parte e construirmos um futuro melhor. Muito obrigado a todos.